O anão era o filho secreto do patriarca. A mãe do milionário caiu em lágrimas pedindo perdão. Parecia manchete de revista, uma frase pronta para chocar. Mas, por trás do sensacional, havia uma casa grande onde nada era tão simples quanto parecia. Um segredo de sangue, dinheiro que aquietava vozes, uma mãe que encolhia a cada dia, e um filho que precisaria descobrir, entre cheiros e pequenos gestos, que o perigo às vezes chega disfarçado de cuidado. Na manhã em que tudo começou a ficar mais claro, a casa acordou com o mesmo silêncio de sempre, aquele silêncio limpo de quem tem empregados para arrumar as quinas do dia. A luz entrava mansa pelas cortinas largas da suíte principal. No corredor, o piso de madeira conservava o eco dos passos do dia anterior. O relógio da sala marcava 8. Na mesa do café, xícaras brancas fumegavam, mas uma delas permaneceu intocada. Dona Marisa sentou-se à mesa com um roupão de seda, o cabelo preso de qualquer jeito, o olhar distante. Era a mulher que tinha comandado festas, doado a hospitais, inaugurado alas em nome da família. Agora, ela segurava a xícara sem chegar a levar o líquido aos lábios. Marcos observava sem ser visto, de pé perto da porta. Havia uma diferença entre notar e ver, e ele vinha treinando essa diferença desde que descobriu, anos atrás, que sua posição na família vinha atrelada a uma história que ninguém contava com naturalidade. Filho secreto do patriarca, reconhecido por um testamento que rasgou as certezas da família, ele havia herdado não só empresas, mas um lugar entre os olhares, o milionário que herdara um nome e um dever. Marcos era um homem de baixa estatura, nunca transformou sua constituição física em justificativa nem em desculpa. Ela existia, não precisava virar enredo. Ainda assim, naquelas manhãs, a casa, que sempre soubera lidar com a diferença, escondia sinais. Marcos aproximou-se lentamente. A xícara permanecia intacta, a ponta da língua do chá deixava um fio de vapor sobre a superfície. Dona Marisa inclinou a cabeça e adormeceu por um segundo, os olhos cerrados como quem lembrava de um rosto que não conseguia mais chamar pelo nome. Quando acordou, seus dedos hesitaram antes de segurar a colher. As mãos, antes firmes, pareciam despedidas de energia. Havia um leve tremor quando ela tentou levantar o guardanapo. Marcos notou o travesseiro na poltrona ao lado da cama. Alguém o tinha ajeitado, com pressa ou com o cuidado que tenta apagar rastros. Naquele mesmo corredor, Renata, a mulher que assumira o papel de madrasta aos olhos da sociedade, caminhava com passos medidos. Era vistosa, perfumada com notas doces que se colavam à cena como segundo personagem. Renata fazia questão de aparecer onde havia convergência de olhares, cortes de fitas, jantares, encontros com a imprensa de caridade. Ela cuidava de Dona Marisa com gestos que pareciam cuidados maternos, mas tinham a precisão de quem controla uma narrativa. Estava sempre por perto quando o remédio precisava ser passado, quando o chá era servido, quando a soneca demorava. Quase ninguém notava que sua presença aumentava a letargia da mãe. Olívia, a neta, tinha 8 anos e olhos que não se deixavam enganar por condições sociais. Ela gostava de desenhar no escritório da casa, de se enroscar no sofá e pedir histórias de quando as coisas eram mais simples. Naquela manhã, ao ver a avó, Olívia apertou as mãos na frente do peito e comentou com a franqueza infantil que costuma derrubar defesas. "Vovó tá diferente." Marta, a cozinheira que trabalhava ali havia mais de 2 décadas e conhecia o acento dos temperos, encostou a colher na bancada e olhou para Marcos com um misto de pena e receio. "São as coisas que eu sinto, patrão. Tem cheiro que não combina", disse ela numa voz que evitava olhar para Renata. Marcos sentiu um incômodo crescente. Não era uma intuição romântica, era acúmulo de pequenas falhas na máquina diária. As coisas que não batiam. Um frasco de loção que aparecia vazio no dia em que a avó recuava. O perfume doce de Renata que às vezes persistia no quarto de Dona Marisa mesmo depois de ventilado. O travesseiro remexido quando ninguém mais teria motivo para mexê-lo. A discreta ordem para que Marta mudasse o horário da medicação da senhora. Detalhes, pequenas anomalias que juntas formavam um mapa. Ele passou os dedos no tecido da madrasta enquanto pensava. Renata tinha motivos, claros e humanos para se aproximar.
Era a mulher de quem o patriarca se orgulhara em público e que, no íntimo, lutava por reconhecimento. Sentia-se constantemente à margem, podia ter inveja de tudo que a família tinha e que ela queria possuir. Carinho, status, a voz que decidia destinos. Isso não tornava a hipótese de um crime automática. Marcos era homem de negócios, não jogava acusações sem pilares. Precisava de provas, de algo que não se desfizesse em palavras. Ainda assim, naquela manhã, ao recolher a xícara da mesa, ele notou um fio de algo pegajoso no fundo. Não era apenas chá. Cheirou de relance, um aroma doce que lembrava baunilha, mas havia algo metálico nessa doçura, como se o cheiro tentasse mascarar outra coisa. O hálito da casa parecia diferente. Dante, o mordomo, evitou o olhar do jovem quando passou por eles, um aviso mudo de que o cotidiano estava frágil. Ela dormiu a noite toda, disse ele, e não disse mais nada. A omissão falou. Marcos se aproximou do quarto de Dona Marisa com a prioridade de quem tem pouco tempo para separar o que é acidente do que é padrão. Passou a mão pelo travesseiro e encontrou, mal aparente ao toque, um pequeno frasco escondido entre o tecido e o enchimento. Era discreto, de plástico leitoso, sem rótulo. Um lacre rompido ainda pendia do gargalo. O coração de Marcos acelerou. Uma antiga memória de responsabilidades acendeu. O patriarca, seu pai secreto e usufrutuário da fortuna, agora que jazera em mármore no cemitério, sempre dissera que o que se move na pequena órbita do lar é o que revela o caráter do homem. Ele guardou o frasco na palma, como quem segura algo proibido, e saiu sem fazer barulho. Marta estava na cozinha cortando frutas. Sua expressão era fechada, como quem guarda a ponta de uma história. "Eu vi esse frasco ontem, senhor", confessou quando Marcos colocou a mão no balcão. "Pensei que era algum tônico. Ela voltou a dormir no almoço e não era normal." Nas palavras de Marta havia mais, um peso de culpa por não ter dito antes, por temer que sua avó seria a primeira a ser demitida se acusasse sem eixo. Marcos levou o frasco até a farmácia do bairro, caminhando com a pressa contida de quem tenta não alarmar a casa. O farmacêutico, Jonas, era homem de mãos grandes e fala prática. Sua loja cheirava a sal e lojas antigas. Ele pegou o frasco com luvas, avaliou o lacre e textura e balançou a cabeça. "É preciso analisar", disse, em voz que não prometia conclusões imediatas. "Mas me diga, a senhora tem apresentado sonolência profunda, confusão, talvez náusea?" Marcos relatou o padrão. Letargia que se aprofundava nas horas pós-refeição, momentos de desorientação, fome que vinha e sumia, cenas de esquecimento. Jonas anotou tudo. Isso pode ser sedativo, pode ser algo calmante em baixa dosagem. Também pode ter compostos que irritam a mucosa. Vou pedir uma análise simples, não é laudo forense, mas é algo que aponta a composição, explicou. Enquanto esperava o resultado, Marcos voltou para casa com o frasco guardado num saco discreto. Ele passou pelo escritório onde pendia uma fotografia antiga, o patriarca de terno e sorriso largo, com o braço sobre os ombros de uma mulher de olhar duro, e, quase escondido, um menino pequeno entre as pernas do homem. Marcos se lembrava bem da história que o levou até aquele ponto. Descobrira anos atrás cartas escondidas, um reconhecimento tardio e uma cláusula de última vontade que o colocara na linha de herdeiros. O segredo fora pedra e alavanca. Pedra porque feria, alavanca porque abriu portas. A herança trouxe dinheiro e perguntas. Trouxe também uma responsabilidade que não se limitava a transferir valores. Havia uma ruína invisível por trás do que o dinheiro tentava comprar. Ele pensou em como a condição de ser o filho secreto sempre aparecia como título sensacional em colunas. Pensou em como o rótulo, o anão, palavra que o título carregava, explicava pouco e reduzia tudo. Decidira para si não permitir que sua condição corporal se transformasse em argumento para que terceiros o subestimassem. Havia naquele ponto uma ironia difícil. O segredo que o colocara no centro das atenções também o tornaram um alvo. Pessoas olhavam os movimentos com inveja ou com curiosidade clínica. Ninguém notava os pequenos gestos que, naquela casa, indicavam perigo. Ao cruzar o jardim onde as árvores desenhavam sombras de retas e curvas, ele lembrou de um detalhe do testamento do patriarca, uma cláusula que permitia que a família mantivesse funcionários fixos por determinado período. Não era apenas dinheiro, era estrutura.
estrutura que permitia que alguém como Renata se posicionasse. A madrasta tinha seus próprios direitos e sua própria história de abandono. A necessidade de reconhecimento pode, em alguns, transformar cuidado em domínio. Marcos sabia disso e sabia também que a humanidade não se ensinava com só acusação. A investigação, quando se trata de sangue e lar, precisa ser feita sem sensacionalismo. O resultado do teste caseiro que Jonas enviou chegou naquela tarde em forma de mensagem curta. Há traços compatíveis com benzodiazepínico em baixa concentração e um solvente orgânico que pode irritar mucosas. Recomendo levar a amostra ao laboratório municipal para confirmação. Não era prova absoluta, era, contudo, um ponto iluminado no escuro. A resposta era a linha que, uma vez puxada, desenrolava mais pano. Com aquele laudo inicial, Marques, como gostavam de chamá-lo nas rodas de negócios, entendeu que precisava proteger a mulher que, até então, era figura pública de afeição. Era preciso, antes de tudo, provar. Marcos retornou à casa no meio da tarde, com a sensação de que o tempo jogava contra ele. Renata estava no jardim organizando flores para um evento de caridade que aconteceriam na semana seguinte. Ao vê-lo aproximar-se, sorriu com a leveza daqueles que dominam a cena. "Como foi o textinho?" perguntou ela, com voz de quem já antecipava a resposta e, por isso, controlava o tom. Marcos observou o perfume que a envolvia, tentou não demonstrar a inquietação que crescia. "Preciso falar com você e com a Marta mais tarde, sobre os horários e os remédios", disse ele. Renata inclinou a cabeça como quem avalia risco e respondeu que tudo ficaria bem. Havia naqueles olhos uma pressa disfarçada, bolsa junto ao corpo, mão que acariciava os fechos, um gesto de proteção. A noite caiu sobre a casa com aquele espaço de luz e sombra que preserva segredos. Olívia foi colocada na cama mais cedo e Marta fechou a cozinha com movimentos lentos. Dante fez sua ronda, conferiu portas e janelas e, antes de se despedir para dormir, deu a Marcos um olhar que não precisava de palavras. "Se precisar, eu fico", ofereceu o mordomo. "Eu vi coisas, mas nunca quis me meter." Marcos agradeceu com um aceno. O instinto era colocar vigília, não acusação. Ele guardou o frasco em um cofre temporário, acendeu a luz fraca do escritório e remexeu em documentos antigos. Em uma pasta, encontrou o laudo de reconhecimento que, anos atrás, fizera dele um dos nomes da família. Na margem do documento, o patriarca escreveu algo tosco em letra firme: "Cuide dela." Era um bilhete que pesava. Marcos fechou os olhos e se perguntou, com uma mistura de fúria e tristeza, por quantas vidas a soberba e a necessidade de controle já tinham taçado. Ainda naquela noite, enquanto a casa se inclinava para o sono, um som fino cortou o corredor. Uma risada abafada, não de alegria, mas de nervosismo. Era Renata, percorrendo a suíte com passos que tentavam ser firmes. Pelo corrimão da escada, Marcos a viu entrar no quarto de Dona Marisa. Havia naquela cena uma familiaridade que doía. A madrasta aproximou-se da cama com uma bandeja, colocou um copo de leite morno e ficou ali, imóvel, até que a mulher abrisse os olhos. Renata sorriu com aquela doçura calculada e passou a mão no cabelo da idosa. Ao se virar, Renata segurou algo no bolso do roupão, um objeto pequeno, que no reflexo da luz parecia o mesmo plástico leitoso que Marcos guardara no cofre. O ar ficou pesado. A confirmação não precisava ser, ainda, uma acusação formal. Bastava aquela ocorrência. Marcos percebeu que as linhas de proteção da casa estavam falhando. Havia quem administrasse a rotina com zelo, e havia quem a utilizasse. A intenção não era apenas cuidar, era comandar. Ele saiu do escritório sem fazer barulho e pousou-se na sombra do corredor para observar. Renata se inclinou e sussurrou palavras que Marcos não conseguiu ouvir, como se pedisse perdão por uma culpa que ninguém formalizara. Em seguida, deixou o quarto e desceu as escadas com a bandeja vazia e as mãos aparentemente limpas. Ao cruzar com o mordomo, negou, com um sorriso rápido, qualquer sinal de problema. Dante evitou falar. O que observou, porém, foi o brilho no olhar de Renata, um brilho que, para Marcos, era o perímetro certo entre cuidado e controle. Naquela noite, ao fechar a porta do próprio quarto, Marcos sentiu um peso diferente do habitual.
Não era só a responsabilidade de manter a casa em paz, era também a urgência de separar amor do dano. Ele ficou acordado por horas, pensando em como expor uma hipótese sem destruir o que restava de estrutura familiar. Precisava de mais: um laudo do laboratório municipal, uma testemunha que aceitasse dizer o que vira, uma confissão que não surgiria por si só. Precisava também, por trás de tudo, de compreender Renata. Era humana, havia motivos. Inveja, necessidade de pertencimento, o medo de ser esquecida. Isso explicava, não justificava. No entanto, antes da decisão, um estalo. Um som que veio do corredor, quase um código sonoro que só alguém que vive na casa conhece. O ranger diferente das tábuas sob os passos de alguém com pressa. Marcos se levantou, pegou o casaco e saiu. O corredor estava vazio. A janela do fundo, que dava para um pequeno jardim de inverno, mostrava Renata no parapeito, olhando para o céu como se buscasse resposta. Ao se aproximar, ela virou-se e o encarou. Pela primeira vez, não havia o sorriso que habitualmente usava diante da imprensa. Havia apenas olhos cansados. "Você vai dizer o que viu?" perguntou ela, num tom que misturava desafio e súplica. Marcos segurou a respiração. Por trás da pergunta havia uma confissão possível ou uma armadilha de distração. Ele lembrou das palavras do farmacêutico, do frasco no cofre, do lacre quebrado. Pensou em Marta, em Dante, em Olívia. "Eu vi uma coisa que me preocupa", respondeu ele, escolhendo as palavras com cuidado. "E eu vou fazer as coisas certas, sem acusações vazias, mas não vou permitir que ela se machuque." Renata baixou a cabeça. Por um instante, a máscara caiu. A mulher que se revelava era alguém menos temida do que triste. "Eu só queria ser vista", disse ela, tão baixa que a própria frase quase sumiu no ar. Quis cuidar. Havia naquelas palavras um confessionário de necessidades. Mas Marcos também sabia que cuidado, quando camuflado, pode se tornar agressão. A diferença entre um remédio e um envenenamento às vezes é a dose, outras vezes é a intenção. Ele não a confrontou ali. Havia público demais naquela noite. Empregados que sorriam com falsas certezas, telefonemas que podiam ser escutados. Preferiu a cautela. Voltou para o escritório, pegou o frasco e saiu de novo, caminhando até a antiga sala onde o patriarca costumava receber visitantes importantes. Ali, entre quadros e objetos que remetiam a uma história de poder, ele sentou-se e fechou os olhos. Havia uma linha tênue entre justiça e vingança. Marcos prometeu a si mesmo que seu desejo seria pela primeira. Ao amanhecer do dia seguinte, quando o sol ainda manchava o céu de rosa, ele levou o frasco ao laboratório municipal. Lá, um técnico descreveu o procedimento. "Analisamos traços de benzodiazepínico, sim, em concentrações que, administradas repetidamente, podem causar sonolência crônica e confusão. O solvente encontrado pode causar irritação no trato respiratório, mas, para uma acusação, precisaríamos de amostras do material que se aplicou sobre a pele ou do conteúdo de embalagens originais." Marcos anotou. Era burocracia, mas era caminho. De volta à casa, um novo elemento surgiu. Uma foto antiga, retirada de um álbum por acaso, caiu das páginas quando ele a folheava. Ali estava o patriarca, sério e compenetrado, com o braço sobre os ombros de uma mulher que não era a matriarca que o público conhecera, e um menino que, pela semelhança, poderia ser qualquer filho. Havia, no fundo da imagem, um emblema da empresa, símbolo de todo o poder que sustentava a residência. O segredo, por fim, era também a chave para entender por que a família funcionava de determinada maneira, porque a casa permitia que certos gestos passassem desapercebidos. Marcos percebeu com clareza assustadora que não lidava apenas com um caso de manipulação de remédios. Havia um nó entre dinheiro, visibilidade e necessidade afetiva que fazia com que a verdade se perdesse em camadas de proteção. Revelar isso poderia reduzir Renata a uma vilã e a família a um espetáculo. Ele preferiu, naquele instante, preparar-se para a prova material. Mais laudos, mais testemunhas e, se fosse preciso, a presença de policiais que não se deixassem seduzir por histórias de caridade e reputação.
Ao final da tarde, enquanto a casa se movia entre afazeres e a luz caía como um véu, Marta veio até o escritório com uma caixa pequena. Dentro dela, cuidadosamente embalados, havia vários frascos idênticos ao que Marcos encontrara no travesseiro. Achei isso no armário de remédios, disse a cozinheira. Sempre achei que tinha a ver com toner, não sabia. Só guardei, porque tem gente que joga remédio fora e a gente não pode desperdiçar. Agora havia mais peças, lacres, frascos, um padrão emergente. Ainda não havia provas que sustentassem um tribunal moral, mas havia evidências palpáveis o suficiente para um confronto fechado cara a cara, sem plateia. No silêncio que se seguiu, Marcos pensou na mãe. Quem pediria perdão primeiro quando a verdade viesse à tona? Ele imaginou a cena que vibrava no título que agora ecoava na cabeça de todos. A figura do filho secreto, o milionário que olha para a mãe e a vê cair em lágrimas pedindo perdão. Não queria que aquilo fosse espetáculo, queria que fosse reparação verdadeira. Além do mais, havia Olívia, que começava a perceber coisas e fazia perguntas que corrigiam adultas respostas evasivas. Havia Marta, que depositava na cozinha fragmentos de confiança. Havia o farmacêutico, cuja análise dissera mais do que palavras. E havia Renata, com sua mistura de necessidade e frieza, que agora parecia depender do segredo para manter seu lugar. Marcos fechou a caixa, colocou os frascos em segurança e foi até o quarto da mãe. Ao entrar, se aproximou devagar. Dona Marisa dormia como se estivesse atravessando um sonho profundo. Quando abriu os olhos, encontrou o rosto do filho, não o filho que todas as reportagens inventavam, mas um homem que vinha com paciência e pressa na medida certa. Ela o reconheceu, e as lágrimas vieram antes das palavras. Não houve espetáculo. Houve um choro contido de quem reprova a si mesma por ter permitido que a vida se tornasse lenta por negligência ou por manipulação. «Perdoe-me», murmurou ela, sem conseguir manter a voz firme. Marcos segurou a mão da mãe e sentiu a pele fina, o pulso que ainda buscava ritmo. Havia naquela cena, mais do que culpa, havia alívio e medo. Pedidos de perdão são pontes frágeis, salvam, mas também expõem. Ele não lhe respondeu imediatamente. Sabia que o perdão talvez viesse, mas precisava ser fundamentado. Precisava que a verdade fosse completa. Àquela altura, a noite se aproximava. Havia passos nos corredores, vozes abafadas e o rumor de uma família que tenta se recompor enquanto o núcleo parece ruir. Marcos deixou o quarto com uma determinação que vinha da mistura de amor e responsabilidade. Não haveria acusações públicas precipitadas. Havia frascos, testemunhas, laudos a caminho. Havia Olívia, inocente e atenta. Havia Marta, cúmplice de limpeza e memória. E havia Renata, que cedo ou tarde teria de se explicar. Ele saiu para o jardim antes de decidir seu próximo passo. O ar da noite vinha úmido e a lua desenhava sombras alongadas. No banco de pedra, pensou em como iniciar o confronto sem destruí-la. Precisava evitar gritar o que sabia na frente de todos. Precisava, sim, de um diálogo fechado, honesto, que pudesse arrancar uma confissão ou permitir que Renata encontrasse uma saída sem transformar a dor em espetáculo. Ao mesmo tempo, havia o risco. Ela poderia negar, manipular, distorcer. Havia também a possibilidade de ela correr e destruir as provas. Marcos se levantou. Dentro de si existia uma vontade firme, expor a verdade com cuidado, proteger a mãe e restaurar a casa. Mas algo se formou como uma linha vermelha no pensamento dele. Se Renata tentasse algo de novo, se houvesse uma nova tentativa de manipulação, ele não ficaria parado. Não seria o milionário que apenas assistia, seria o filho que luta, que exige justiça e que, se preciso, chama o mundo para inspecionar aquela verdade. Quando entrou de novo na casa, sandálias arrastando levemente no piso, ouviu, do corredor, uma respiração contida. Olívia, acordada, observando pela fresta da porta. Os olhos da menina encontraram os de Marcos. Em silêncio, disseram mais do que qualquer plano. Havia inocência ali e a promessa de que ninguém mais cairia em sono sob a desculpa de cuidado.
Marcos guardou os frascos no cofre, alinhou os papéis e chamou Jonas para combinar a ida ao laboratório municipal no dia seguinte, quando pudessem formalizar as amostras. Antes de ir dormir, passou pela cozinha e agradeceu a Marta. Obrigado por guardar aquilo, disse ele. Não vamos transformar essa casa numa sala de acusação. Vamos apenas buscar a verdade. Ela sorriu com a leveza de quem encontrara um aliado. Sempre quis o melhor para a senhora, afirmou. Não gosto de ver ninguém ficar sem forças assim. Quando finalmente fechou a porta do quarto, Marcos sentiu que o primeiro movimento fora dado. Havia, no entanto, muitas peças soltas. A casa continuava cheia de sombras. Havia frascos demais, histórias demais e um segredo de família que, se revelado, mudaria tudo. Ainda assim, a noite trouxe algo, a certeza de que ele não seria mais espectador. No instante em que desligou as luzes, um passo ecoou na sala de visitas. Renata, sozinha, colocou a mão no bolso como que por hábito e encontrou o que procurava. Um pequeno frasco de plástico vazio. Sorriu, dessa vez não para a plateia, mas para si mesma, e murmurou algo que ninguém ouviu. Talvez fosse um pedido, talvez fosse uma desculpa. No entanto, havia outra coisa naquele gesto: medo, porque agora havia olhos que viam. E quando alguém que é visto coloca as mãos sobre suas próprias escolhas, a verdade, mais cedo ou mais tarde, sai do armário. Marcos não sabia ainda como aquilo terminaria. Sabia apenas que seria preciso coragem para perguntar e paciência para ouvir. E por fim, decidiu que dormir não seria exatamente possível naquela noite. Em vez disso, ficou na sala, com a janela entreaberta, guardando o ruído da casa como quem escuta batimentos. Quando o relógio marcou meia-noite, o telefone vibrou. Era o laboratório. A mensagem que apareceu na tela não era conclusiva, mas tinha uma palavra que acendeu tudo dentro dele. Presença compatível, dizia. As letras pareciam pequenas, mas reverberaram como sino. Marcos sentiu o corpo inteiro se curvar para frente. A investigação, agora, tinha um começo tangível. E enquanto ele olhava para a casa que o criara e o ferira, percebeu que havia muito mais em jogo do que reputação ou herança. Era a vida de sua mãe. Era a verdade que libertaria ou que romperia uma família inteira. Ele guardou o telefone no bolso, pegou a caixa com os frascos e saiu para o corredor, onde a sombra de Renata ainda parecia pulsar. Havia uma noite pela frente, e com ela a necessidade de decidir como a verdade seria revelada, com violência e plateia ou com calma e construção. Marcos apertou a caixa com as duas mãos e sentiu por um instante o peso de tudo. Então, caminhou até a porta do quarto da mãe, descansou a mão na maçaneta e suspirou. Lá fora, a casa dormia. Lá dentro, uma mulher esperava por abraço e por reconstrução. Ele sabia que a manhã seguinte exigiria passos firmes. E naquele silêncio tenso, antes do amanhecer, a história ficou suspensa entre o que era conhecido e o que precisava ser provado. Se isso te choca, comenta inacreditável e fica comigo até o final. A manhã seguinte veio com rotina fingida. A casa se comportava como sempre, cortinas abertas, empregados em seus postos, o jardim aparado. Mas por baixo daquela normalidade havia um fio esticado, pronto para arrebentar. Marcos sentia-o vibrar a cada passo que dava pelos cômodos. Os olhos dele procuravam, não mais por indícios soltos, mas por ligações entre as coisas. Jonas, o farmacêutico, apareceu no portão pouco depois do almoço. Veio com um envelope do laboratório municipal, as mãos escondendo o papel como se fosse um segredo precioso. Marcos recebeu-o na sala de visitas, entre móveis que guardavam o peso de gerações. Abriu o envelope com cuidado cirúrgico. Uma linha de texto confirmava o que temiam: trastos compatíveis com benzodiazepínicos em baixa concentração e vestígios de um solvente orgânico. Não era a acusação pronta, mas era razão suficiente para agir. Isso explica os momentos de torpor, disse Jonas, olhando o relatório como se fosse um mapa. Alguém que administra repetidamente essas substâncias pode causar confusão, dormir em horários errados, perder energia. A sensação é a de alguém sendo sempre um pouco apagada. Não é o mesmo que um envenenamento agudo, mas, a longo prazo, afeta a qualidade de vida. Marcos escutou e anotou.
As palavras do farmacêutico não murmuravam culpa, desenhavam possibilidades. Fora preciso, até ali, recolher mais do que cheiros e impressões. Era hora de compor um quadro que não coubesse em dúvidas. No final da tarde, ele pediu que Marta e Dante viessem ao escritório. Queria ouvir, registrar, entender os ritmos da casa com quem os vivia. Marta levou 2 cadeiras e sentou com as mãos fincadas no avental. Dante permaneceu em pé, um homem de poucas palavras, mas de presença firme. Marcos apresentou o relatório e as fotos dos frascos encontrados. Havia silêncio, o tipo que pesa no peito. Eu já tinha percebido que vinham frascos a mais, disse Marta com a voz baixa. Eles estavam guardados numa caixa do armário de remédios. Eu não sabia se devia falar. Às vezes a gente pensa que está colidindo com a vida dos patrões. Só que quando a senhora dormia demais, eu ficava com medo. Ela olhou para Marcos com olhos que pediam autorização para continuar. Uma vez vi a senhora com a pele vermelha, como se tivesse passado alguma coisa. Mas também pensei que era cremes. Eu não queria me meter. Dante falou pouco, mas firmou a narrativa. Vi a senhora dormir depois do almoço. Vi a madrasta tirar algo da bolsa e passar no braço da senhora. Ela sempre dizia que era um tônico para as articulações, para acalmar as noites. Eu pensei, está tudo estranho, mas disse nada. Quem é que se arrisca a perder o emprego por falar? Olívia, no quarto ao lado, tinha ouvido parte da conversa. Quando Marcos a chamou, ela entrou de pés descalços, com os olhos arregalados de quem ainda não entende palavras como relatório e laboratório, mas que percebeu o tom adulto de preocupação. "Vovó vai ficar bem?" perguntou ela simplesmente. Marcos teve que engolir a emoção. "Vamos cuidar da vovó Ollie", respondeu com ternura que tentou não transbordar. Aquela tarde serviu para consolidar algo. Havia testemunhas dispostas a falar quando alguém legítimo, responsável escutasse. Havia também evidências materiais, frascos, lacres, relatórios. Era o suficiente para um confronto privado. Marcos decidiu que seria ele quem abriria a conversa com Renata. Queria que não houvesse espetáculo. Queria que ela tivesse a chance de dizer o que sabia, de defender-se ou de confessar. Precisava também evitar que ela destruísse provas. Marcou um encontro para o fim do dia, no quarto da própria Renata. Pediu que ninguém mais estivesse presente e disse a Dante que aguardasse do lado de fora com o telefone ligado. Caso a situação fugisse ao controle, precisava de respaldo. Preparou-se para ser firme, mas justo. Por dentro, a tensão era quase física. Por fora, a compostura de quem aprende a carregar uma herança foi mantida. Quando bateu na porta, Renata atendeu com a máscara que sempre usara diante dos outros, um sorriso ensaiado e um modo de convidar que pedia aplauso. A sala estava perfumada, sobre a penteadeira havia frascos de cosméticos, embalagens alinhadas. Renata fez sinal para que ele entrasse. O olhar dela era fixo, mas havia um tremor sutil nas mãos. "Renata", começou Marcos, sem rodeios, "há relatórios e frascos. Há testemunhas que dizem ter visto você aplicar algo. Há laudos iniciais que apontam presença de um sedativo. Eu não vim aqui para humilhar ninguém diante de todos. Vim para ouvir." Renata fechou a porta com um leve estalo. Por um instante, suas feições se perderam. "Você vai fazer o que com isso?" perguntou, num misto de medo e raiva contida. "Vai expor a casa inteira? Vai transformar isso num espetáculo?" "Não", respondeu ele. "Quero entender. Quero que isso acabe. Quero proteção para mamãe." As palavras atravessaram o ar. Renata respirou fundo e desamarrou o nó do lenço. Por um segundo, ela se deu por gente, e não por personagem. "Eu comecei a ajudar", disse ela, num fio de voz. Ela não dormia bem, acordava várias vezes à noite e dizia coisas que a deixavam nervosas. Eu comprei um creme, ela para massagear os ombros. Às vezes o médico disse que um chá seria bom. Eu tentava. Não pensei que ia longe. Marcos a observou. Não queria que a confissão fosse completa sem respaldo. "Você usou apenas cremes? Há frascos idênticos aos que encontrei. Há um laudo que fala em benzodiazepínicos. Onde você conseguiu isso?" Renata fechou os olhos como se revivesse a trajetória. Começou com cremes. Depois achei algo que dizia acalmar. Vi online. Pedi para uma loja. Achei que fosse inofensivo.
Eu não queria que a senhora ficasse inquieta na noite dos eventos. Não queria que... Perdi minha posição uma vez. Eu pensei que se ela ficasse calminha, eu manteria meu lugar, minha segurança. Eu não pensei no mal. A justificativa vinha enrolada em medo e vergonha. A voz dela, antes dura com o mundo, agora se esgarçava em arrependimento. Você não achou estranho administrar remédios sem receita? Perguntou Marcos, mantendo-se seco. Você não pensou que alguém poderia se ferir? Eu pensei que era um tônico, disse Renata, com olhos de criança. Eu achei que era um produto para dor. As lojas me disseram que era cosmético. Eu só queria ser necessária. Havia verdade ali. A confissão recordava um padrão humano conhecido, o medo que empurra as decisões erradas. Mas havia também um fato diante deles. Dona Marisa estava debilitada, e aquela escolha não fora apenas equivocada, fora perigosa. Você trouxe frascos. Marta acha caixas. Dante diz que viu alguém passar algo nas mãos. Olívia viu a senhora mais apagada depois das visitas. Jonas confirmou compostos compatíveis. Isso não é um mal-entendido, velho Renata. É uma série de ações que trouxeram risco real. Renata começou a chorar. Não houve teatro. Houve ninguém mais a quem recorrer do que ela mesma. Eu sinto muito, murmurou. Eu queria só que me aceitassem. Eu não soube parar. Naquele momento, Marta bateu na porta com a certeza tímida de quem quer testemunhar sem ser plateia. Dante permaneceu no corredor. Marcos gesticulou para que entrassem. Precisava que as falas fossem registradas por outras vozes, não apenas por confissão isolada. Marta veio e, com a coragem de quem já decidira passar do medo à proteção, descreveu o que vira. Frascos guardados no armário, frascos vindo da bolsa, tardes em que a senhora ficava com o rosto mais pálido. Renata escutou. Cada relato era mais uma laje de peso sobre o coração dela. Não houve negação prolongada. Em vez disso, falou com uma franqueza dolorosa. Eu errei. Eu queria pertencer. Eu pensei que, se eu ajudasse, eu estaria segura. Eu deixei o medo crescer. Marcos olhou para ela. Havia fúria, sim. Havia decepção. Mas havia também uma responsabilidade que surgira junto com o dinheiro. A obrigação de não se transformar em justiceiro cego. Você precisa ir, disse ele, em voz firme. Precisa sair da casa enquanto fazemos os procedimentos. Não é expulsão por sempre. É uma medida de proteção. Precisamos proteger a vovó. Precisamos que você tenha tempo para responder por suas ações e procurar ajuda. E precisamos que isso não vire briga pública. Renata o encarou como se tivesse ouvido uma sentença. E a minha vida? Perguntou. E o que eu faço? Eu não tenho para onde ir. Há formas de lidar com isso, respondeu Marcos. Você tem responsabilidade, mas a prioridade agora é a recuperação da senhora e a verdade. Quando isso tiver um desfecho, haverá consequências. Haverá também possibilidade de tratamento, se você aceitar. Mas, por enquanto, você não pode ficar aqui. Ela saiu em silêncio. A saída foi lenta, como se cada gesto fosse 1 milímetro de um adeus que não sabia nomear. Dante acompanhou-a até a porta e tomou as chaves das mãos dela. Não houve violência, não houve cenas públicas. Só a quebra-calma de uma presença que, até então, preenchera muitas lacunas da casa. Nos dias que se seguiram, a casa reorganizou o silêncio. Renata deixou seus pertences em um quarto pequeno. Aceitou, com resistência e medo, a decisão de ficar fora por um período. Havia relatos de que telefonara para parentes, que procurara advogados. Para a família, porém, a sensação foi de alívio contido. A prioridade passou a ser a recuperação de Dona Marisa e a montagem de proteção para que nada semelhante ocorresse novamente. Marcos foi meticuloso nas providências. Levou os frascos ao laboratório oficial para contraprova, fotografou lacres, relacionou datas e horários, pediu que Marta e Dante registrassem suas observações por escrito. Jonas ajudou com laudos técnicos simplificados que pudessem ser anexados a um eventual boletim de ocorrência, caso o passo seguinte fosse judicial. Marcos não queria fazer espetáculo, queria segurança e justiça. Com o declínio inicial do medo, veio também a exposição pública do problema. Não pela imprensa, ele vetou isso, mas pela necessidade de que o ambiente médico entendesse o que ocorrera. Levou Dona Marisa a um geriatra e a um especialista em reabilitação. Os médicos explicaram que, com tempo e cuidados, a situação era reversível em grande parte.
A sonolência crônica, a confusão, os episódios de desorientação podiam regredir se a exposição cessasse. Tratamentos com fisioterapia, reequilíbrio de medicamentos legítimos e alimentação adequada ajudariam. A primeira melhora veio como um fio. Dona Marisa acordou menos confusa. Olhou para o filho com uma atenção mais nítida e, pela primeira vez em dias, sorriu de verdade. O sorriso era tímido, como se precisasse de confirmação. No quarto, com a janela aberta, a filha empresária sentou-se à beira da cama e segurou a mão da mãe. Eu sinto muito, murmurou Dona Marisa, e as palavras vieram com o peso de meses que não se apagam. Não era uma cena de acusação a Renata, era um pedido de perdão dirigido ao filho, por não tê-lo protegido, por não ter visto nos pequenos sinais aquilo que o filho vira. Havia também culpa por ter permitido uma mulher estranha demais entrar na intimidade da casa. As lágrimas vieram carregadas de arrependimento e de alívio tardio. Marcos segurou a mão dela. Aquele choro não era apenas dela. Era de uma família que descobria que o lar pode ser terreno de disputa, mesmo quando regado a dinheiro. Ele não a repreendeu. Não precisava. Você não precisa pedir perdão, disse ele, controlando a emoção. A gente vai reconstruir. Isso aqui não é sobre culpa, é sobre cuidar. Ela negou com a cabeça, soluçando. Não, você me protegeu tantas vezes. Eu deveria ter te protegido também. Eu não vi. Perdoa-me, meu filho. O pedido foi simples e verdadeiro. Marcos sentiu algo se quebrar dentro dele. A dureza, a raiva que vinha acumulando deu lugar a uma outra força. A de quem faz a coisa certa não por punição, mas por amor. Eu te perdoo, respondeu ele, embora no íntimo soubesse que o perdão seria também um processo. Vamos em frente, juntos. A cena era pequena, íntima, longe de manchetes. Era, no entanto, a imagem que o título prometera de modo sensacional, a mãe que chora pedindo perdão. Mas ali não havia espetáculo, havia humanidade crua e necessária. Enquanto isso, Renata entrou em um processo de seu próprio modo de lidar com o que fizera. No início, negou tudo por telefone. Depois, com o corpo cansado, aceitou conversar com uma psicóloga indicada por uma amiga. Em sessões que começaram com resistências, foi abrindo espaço para reconhecer que seu medo de perder posição tinha raízes em histórias de abandono, traições e humilhações vividas em outras casas. Era um quadro que não justificava o perigo que criara, mas ajudava a não reduzi-la à vilã. Ela pediu desculpas a quem encontrou, falou também com Marta e Dante. Alguns perdoaram, outros mantiveram uma distância prudente. A família, por sua vez, preferiu que a saída fosse formalizada com um acordo. Renata não trabalharia mais ali, mas teria a possibilidade de buscar tratamento e, se aceitasse, referências para reinserção. Não houve agressão pública, houve limites. A investigação formal caminhou com cautela. Marcos registrou um boletim de ocorrência, não por desejo de vingança, mas por necessidade de garantir que a casa ficasse protegida e para que, caso houvesse reincidência, houvesse consequências claras. A polícia fez o que era preciso, recolheu amostras, ouviu testemunhas, relacionou compras de determinados produtos em nome de Renata. Havia, neste ponto, mais liberdade para a justiça seguir seu curso. Marcos não desejou perseguição, desejava clareza e segurança. Com o tempo, Dona Marisa voltou a situações de mais lucidez. Levou semanas, depois meses. A recuperação exigiu paciência e constância. Havia dias bons e dias menos bons. Algumas memórias perderam a nitidez, outras voltaram. Mas, sobretudo, ela reconquistou a autonomia. Voltou a fazer sua caminhada no jardim, a participar de almoços mais curtos, a sentir vontade de conversar. A presença de Marcos ao lado fez diferença, não só como filho que punha limites, mas como a figura que assumiu responsabilidade diante da falha da família inteira. Num fim de tarde de verão, quando o ar carregava o cheiro de grama cortada e chá fresco, a família reuniu-se para um jantar simples, não um evento para a imprensa, mas um encontro de poucos, para celebrar passos discretos que ameaçavam ser ofuscados. Na mesa, havia Olívia com um desenho novo, olhar inquieto, Marta com um sorriso comedido, Dante com postura firme, Jonas com uma taça de chá, e Dona Marisa, mais corada, com um lenço enrolado na mão.
Renata não estava presente. Não era um banimento dramático, era um afastamento que permitia cura. A conversa foi leve, mas havia espaço para falar do que ocorrera. Dona Marisa levantou-se devagar, encostou a mão na taça e olhou nos olhos de quem estava ali. A voz tremia, mas tinha determinação. «Quero pedir desculpas», começou. «Pedi desculpas antes, no quarto, mas quero que saibam que eu me arrependo por não ter enxergado, por achar que o dinheiro e a rotina davam segurança, por não ter protegido meu filho. Marcos, meu filho, eu te devo isso. Perdoe-me por não ter percebido antes. Eu te amo e não quero que a nossa casa seja lugar de medo». As palavras, simples e sem espetáculo, se espalharam pela mesa como quem limpa a poeira. Marcos levantou-se e aninhou a mãe num abraço que durou alguns segundos mais do que o costume. «Eu te perdoo», repetiu. «Vamos reconstruir isso juntos, não por vaidade nem por fama, por nós». Aquele pedido de perdão foi o que o título anunciara em tom de manchete, mas com uma diferença essencial. Não houve câmera, houve presença. Não houve exploração, houve reparação. A família, então, tomou decisões práticas. Reestruturar a rotina da casa com limites claros. Revisar quem tinha acesso às medicações e produtos pessoais. Criar um protocolo para compras de substâncias que possam ter efeito farmacológico. E abrir um canal de comunicação direta entre os empregados e membros da família para que denúncias pudessem ser feitas sem medo de retaliação. Além das medidas internas, uma pequena ação simbólica marcou a virada. Marcos procurou o cartório e fez questão de tornar público, de modo sereno, o reconhecimento que o patriarca fizera anos antes. Não para alimentar fofocas, mas para afirmar algo que sempre foi verdade. O seu lugar não vinha só do dinheiro, mas de laços que o tempo não apagou. Ele decidiu também apoiar programas de capacitação para funcionários de casas grandes, financiando cursos para que pessoas como Marta e Dante tivessem respaldo para denunciar sem medo. Não era gesto de exibição, era algo prático, era entender que privilégio exige responsabilidade. Renata, por sua vez, iniciou um processo de acompanhamento que foi doloroso. Teve que enfrentar a própria história de abandono e o medo que a levara a escolher atalhos perigosos. Procurou ajuda psiquiátrica para lidar com ansiedade e com padrões de comportamento que se alimentavam do medo de exclusão. Em algumas cartas escritas à mão, que circulavam entre quem aceitava ler, ela expressou remorso e a vontade de reparar como conseguisse. Não foi absolvida pelas atitudes. Recebeu, sim, a possibilidade de se responsabilizar e tentar reerguer a própria vida fora daquele lar. O que ficou claro na casa foi que nada voltaria a ser exatamente igual. A dinâmica de poder muda. Boas intenções que não se confrontam com limites podem virar danos. O segredo do patriarca, que antes feria e glorificava, deixou de ser pano de fundo para a curiosidade e virou peça de reflexão. Herança não é documento que exime da vigilância moral. Ao contrário, torna certos limites ainda mais necessários. Algumas semanas depois, em uma tarde morna de outono, Marcos foi ao quarto onde guardara os papéis do patriarca. Folheou álbuns e encontrou uma carta antiga, dobrada. Nela, sem o tom de escritor público, o patriarca escrevera: «Quem herda riqueza carrega responsabilidade. Cuide do que o dinheiro não compra. Atenção!» Marcos sorriu. Era um ensinamento tardio, mas real. Guardou a carta no bolso da camisa como lembrete. Olívia, ao ver a carta, fez um desenho, uma casa com portas abertas e uma janela iluminada. «Assim a casa fica segura?» perguntou ela, com a honestidade de criança. Marcos a abraçou. «Sim», respondeu, «assim a casa fica mais segura se a gente olhar um pelo outro». O processo de recuperação foi longo e fez com que a família aprendesse a olhar para coisas pequenas com mais atenção. A lição foi prática. Lacres, frascos, cheiros e olhos atentos de crianças e funcionários mudaram o destino de alguém. Pequenas ações salvadoras, pequenas visões que, quando reunidas, construíram prova. Meses depois, em uma manhã clara, Dona Marisa desceu ao jardim com passos firmes. A pele, mais rosada, brilhava com saúde. Sentou-se no banco de pedra onde, tempo atrás, Marcos havia pensado em tantas estratégias. Ele veio até ela, sentou-se ao lado e ela segurou a mão dele com força. «Obrigada por ter sido firme», disse ela. «Obrigada por ter sido meu filho e meu guardião». Ele sorriu.
Não tinha escolha, respondeu. Você é minha família. Naquele instante, não havia manchete. Havia uma casa com portas abertas de novo, mas com trancas nos lugares certos. Havia uma família que aprendeu que proteção e amor exigem atenção e ações concretas, não só palavras bonitas. Quanto a Renata, o caminho não foi simples. Alguns meses depois, ela escreveu a Marcos uma carta pedindo perdão. Pediu que lembrassem dela como alguém que errou, não como alguém irremediavelmente má. Marcos respondeu com uma postura compassiva, mas firme. Havia limites e consequências. A saída dela da casa não fora um banimento definitivo, mas um afastamento que deixou espaço para que ambos cuidassem de si. A justiça, por seu turno, caminhou em tom administrativo. A investigação correu, provendo medidas que confirmaram a necessidade de responsabilização e encaminhamento para tratamento. O que permaneceu, no fim, foi a lição de que nada, nem dinheiro, nem prestígio, substitui a vigilância cotidiana e o cuidado com as pessoas que amamos. O segredo do patriarca, que transformara Marcos num herdeiro sensível ao olhar alheio, serviu, ao final, para que ele assumisse posição de proteção, não de exibicionismo. Ser o filho reconhecido e de baixa estatura não diminuiu sua disposição de agir. Ao contrário, deu-lhe a clareza de que seu lugar entre laços e responsabilidades não era apenas título, mas compromisso. A casa respirou de novo. Pequenos rituais voltaram. Olívia desenhando no escritório, Marta cortando frutas ao meio-dia, Dante fazendo a ronda e agora comunicando ao patrão qualquer coisa que parecesse estranha sem medo. Jonas vindo ao portão para conversar sobre medicamentos e cuidados. As medidas implantadas tornaram o ambiente mais seguro, sem transformá-lo em prisão. Era antes um ajuste de escuta. No fim dessa jornada, Marcos aprendeu algo que não constava em nenhum testamento. Vigilância exige gentileza. Ao lidar com pessoas que erram, é preciso firmeza para proteger, mas também humanidade para possibilitar reconstrução. A punição pode ser necessária, o caminho de recuperação e responsabilização também. Numa tarde, quando o sol baixou oferecendo cores mansas, Marcos caminhou pelo corredor e viu uma foto antiga, aquela do patriarca com um menino entre as pernas. Passou a mão sobre o vidro da moldura e pensou no que tivera de enfrentar. Não queria que aquilo virasse história de jornal, queria que fosse lição para quem mora em casas grandes e para quem cuida de quem cuida. Olhares atentos, perguntas simples, ações concretas, tudo isso salva vidas. E enquanto a casa assentava suas rotinas em novos alicerces, um sentimento se instalou, mais leve. A noção de que, apesar das falhas, havia possibilidade de reconciliação. O perdão pedido pela mãe na noite em que abriu os olhos foi o ponto de partida. Não um final absoluto, mas o início de um caminho de reconstrução que passou pela responsabilização, pela oferta de tratamento a quem errou e pela reafirmação de que riqueza sem vigilância não segura ninguém. Ao fechar a porta do escritório, Marcos pensou no patriarca, em seus conselhos tardios e nas palavras de Jonas que haviam ajudado a transformar cheiro e frasco em compreensão técnica. Havia sido um caminho doloroso, sim, mas necessário. Ele voltou-se para a janela que dava para o jardim e viu Olívia correndo atrás de um pontinho de luz. Sorriu. A vida seguia, com cuidados, com atenção e com a certeza de que pequenas coisas muitas vezes carregam significados enormes. Se esta história te tocou, pensa com quem você pode compartilhar essa lição. Às vezes notamos sinais, às vezes ignoramos por medo. Fica o convite. Se conheces alguém que vive em casas com muitas voltas e segredos, conversa com essa pessoa. Pequenos olhos atentos podem salvar.